Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilão? Suave na nave? De boa? Claro Mais que uma sim, né? aula, né, professor? Mais de uma geografia. aula chegando na tranquilidade, todo mundo só na manha. Então, é um tema, assim, digamos assim, um pouco mais abstrato, mas ele é interessante porque hoje a gente vai ver como é que a gente faz as projeções do planeta. Não é isso? A gente vai ter uma noção de como a gente projeta algo que está numa esfera, ficar plano. É complexo fazer isso. Vamos envolver um pouquinho a matemática também, Isso, vai ter fazer cálculo. alguns cálculos, Isso. né, chamado escala. Nas E a escalas. escala você aprende também na matemática, mas aqui na geografia você também vai aprender um pouquinho um pouco dessa ciência maravilhosa que é a Isso. matemática. Então, e aí também o aluno vai ter a noção de que muito daqueles mapas que ele vê no livro, que ele vê nos livros, a gente vai rever isso aí, como é que faz esse cálculo, para fazer proporcionalmente o que é o nosso planeta caber numa folha de papel. Positivo. Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá, vamos junto, meu diretor. Vamos lá, no quadro, aula 6.1, a gente vai ver escalas e projeções cartográficas. A gente vai ver o conceito de escala, verde, conceito de escala. Aí a gente vai aprender cálculo das escalas, o tipo de escala numérica, gráfica e a diferença entre elas. E a gente vai também ver as projeções cilíndrica, cônica e azimutal. Ok? Vamos lá. Primeiro, para o aluno entender, né, esse conceito da matemática, saber o que é escala, ela é uma relação matemática existente entre dimensões reais e aquelas que representam, né, a representação da realidade contidas em um mapa ou um globo. Resumindo, é pegar um espaço real e transformá-lo ou diminuí-lo para o tamanho de uma folha de papel, ou redução, né? Algo real para algo que caiba dentro de uma folha de papel. Geralmente, nos mapas, é um exemplo prático da geografia, da cartografia também, e que você consegue pegar o espaço de um país, de um município, de um bairro e para transformá-lo, colocá-lo, isso tudo, as informações dentro da folha de papel. Para isso, utiliza-se a escala. A escala, certo, galera? Outro detalhe importante também sobre escala, tá? Que, como a gente falou, os mapas, para que eles possam ter essa reprodução, seja ela com maior informação ou com menor informação, é necessário que haja processos matemáticos de redução do tamanho real para o tamanho de uma folha de papel. A redução não ocorre de forma aleatória, mas sim de forma proporcional, que resguarda as relações entre as medidas originais e as suas representações. Ou seja, essa redução, ela tem que ser, esse cálculo matemático faz com que ela seja o mais próximo possível também do que ela é na realidade. Exatamente. A expressão numérica dessa proporção, nós chamamos ela de escala, ok, galera? E aí você tem um exemplo, 3 escalas do mesmo país, que é o Brasil. Você vê aqui, ó, vou até usar uma cor, assim, uma cor mais firme para eles entenderem, né, Jorge? Olha só que interessante. Você tem o mesmo espaço geográfico, que seria o tamanho real, né? Tentar colocar o tamanho do Brasil em uma folha de papel. Para isso, utilizou, olha só, áreas ou reduções, para que ele pudesse, né, ser evidenciado na folha de papel. E esses números, você acompanha, você observa exatamente nos mapas, onde você vai ter, isso aí quer dizer 1 para 160 milhões, 1 para 80 milhões, 1 para 55 milhões. Esses vários zeros quer dizer que são centímetros, tá? São centímetros, que quer dizer que foi reduzido milhares e milhares de vezes.
ok? Quer dizer que a cada 1 centímetro equivale a 1.600 quilômetros, a cada 1 centímetro equivale a 800 quilômetros, a cada 1 centímetro equivale a 550 quilômetros. Quer dizer que o tamanho real foi reduzido milhares de vezes para caber na folha de papel. Então isso aí nós chamamos de escala. Claro que ainda nós não começamos a falar, né, como que é feito esse cálculo, mas é importante você ter essa orientação. Como que se faz para ler esses números, né? Vocês ouviram aí e viram eu lendo as informações do mapa do Brasil, mas a leitura é feita da seguinte maneira: 1 para 300 mil. 1 para 300 mil. Quer dizer que esse número 1, ele é o chamado numerador, e o 300 mil, ele é chamado de denominador. Nós estamos trabalhando numa situação da matemática chamada de fração, certo? Essa escala de 1 para 25 milhões significa que nós dividimos 1 centímetro do comprimento do mapa, está representado 25 milhões de vezes menor do que a área real, ou seja, transformou o quilômetros em centímetros para poder chegar, né, nessa redução do tamanho real para a folha de papel. E certo? Aí, né, uma dica, se você pega e divide, por exemplo, por 100, 250 milhões por 100 vai dar 250 mil metros. Se você dividir 250 milhões por 1.000, vai dar 250 quilômetros. Certo. Então essa é uma área real, transformando uma área para o tamanho de um papel. Um metro tem 100 centímetros e assim a cada centímetro neste mapa representa 250 mil metros do terreno. Certo, galera? Para isso, nós temos uma fórmula básica. Anotem isso muito bem no seu caderno, tá, galera? Porque essa fórmula, você vai utilizar ela de várias maneiras, tá? Essa fórmula, esse Ezinho, como vocês estão visualizando aí, significa a escala. Esse D minúsculo significa a medida do desenho e o D maiúsculo a medida real. Essa é a fórmula básica da escala, ok? Essa fórmula básica você vai utilizar para fazer cálculo de escala, você vai utilizar ela para fazer cálculo de distância real, para cálculo de distância gráfica. A gente vai dar um exemplo já para vocês entenderem. Aqui vocês têm exatamente a aplicabilidade dessa fórmula. Como assim, professor? Você viu a base da fórmula. Agora você tem aí como que você vai fazer a utilização dela dentro do espaço ou dentro de uma questão que você utilize a escala. Por exemplo, essa primeira aqui, ó, D é igual a Dzinho vezes E. Quando você pegar uma questão em que envolva que você precise calcular distância real, e quando eu falo distância real, pode ser ela em quilômetros, pode ser em metros, você utiliza ela dessa maneira. Dzinho ou Dzão é igual a Dzinho vezes o E. Agora, quando eu quero fazer um cálculo de escala, já é diferente. Você vai dividir, pegar o E, que significa escala, é igual a D dividido para D, ou seja, distância real dividido pela distância gráfica. E para distância no mapa, você vai colocar Dzinho é igual a Dzão dividido por E. Né? Então, são 3 formas de aplicar essa fórmula da escala e a gente vai exemplificar para você cada uma delas a partir de agora. Por exemplo, olha só esse exemplo que eu trouxe aqui, ó. Em um mapa no qual a escala é de 1 para 100 mil, aluno esperto sempre grifa a informação que a questão vem trazendo. A distância em linha reta entre duas cidades é de 8 centímetros. Qual a distância real, olha só, entre essas cidades? Que interessante, você tem aí a escala, aí o aluno esperto vai colocar aqui, ó, olha só, aqui está a escala, né? A escala do mapa. E eu tenho um outro valor, que é o 8 centímetros. Então, esse 8 centímetros é o quê?
é a distância gráfica, é o desenho. Então eu tenho a escala e tenho o desenho. Como que eu faço para resolver essa questão? Aí ele te dá as alternativas. 8 quilômetros, 80 quilômetros, 800 quilômetros, 8.000 quilômetros. E como ele está dizendo que ele quer saber a distância real. Então a aplicabilidade da questão, você vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Desão é igual a desenho vezes a escala. Se você já tem a escala e se você já tem a distância gráfica, então agora é só multiplicar. Olha só como que você vai fazer. 8 vezes para 100. Mas, professor, por que o senhor está riscando 1? Esse 1 não significa nada para você nesse momento do cálculo, tá ok? Sempre que você ver uma escala e ele vai ter o numerador e o denominador, você sempre vai utilizar o denominador para fazer o seu cálculo, ok? E aí você descobriu que o 8 vezes 100 mil dá 800 mil centímetros. Mas, professor, lá na questão não tem 800 mil centímetros. Não tem. Só que aí eu vou dar uma dica e um macetezinho, tá? Como ele quer a distância, ele quer uma distância, olha só, o desão, eu falei para vocês que ele pode ser em quilômetros ou metros. Então, sempre o desão, ele vai ser quilômetros ou metros. E aí você vai fazer uma jogada matemática, que é cortar 5 casas do zero, que é justamente a sua resposta, 8 quilômetros. Então, para cálculo de distância real, ela vai ser ou quilômetros ou metros. Você vai ter que transformar ela para essa unidade de medida de comprimento, ok, galera? Quilômetros ou metros, já que a escala sempre vai estar em centímetros, ok? Então, a aplicabilidade dessa questão de distância real é essa fórmula aí, que é a letra A, ok? Então, só mais um macete, né, professor? Que quando você tiver um número redondo, zeros, 5 zeros, se você cortar os 5 zeros dos centímetros, vai virar quilômetro. Positivo. No caso ali, você cortou os 5 zeros, é igual a 8 quilômetros. Positivo. Simples, né? Simples, simples. Vamos lá para a próxima aplicabilidade? Outra questão. Agora, como que faz essa questão aí? Você tem um mapa onde você possui uma escala. Uma escala. Olha só que interessante. Você já tem escala, você tem uma distância, aqui no caso ele está dando em centímetros, é a distância gráfica. Desenho, distância gráfica, que pode ser em centímetros. E como que eu faço essa escala? Lembrando que ele quer saber a distância real, você sempre vai eliminar o numerador e vai utilizar o denominador. Pode ser de maneira direta, você riscar os 5 zeros, porque vai transformar em quilômetros. Aí, eu cortou os 5 zeros, né? Que vai virar quilômetros. Exatamente. E multiplicar pela distância gráfica, tá aqui, ó. Ele já vem dizendo que é 4,5 centímetros. Quantos quilômetros vai dar? Ele queria saber a distância real entre esses 2 pontos, esses 3 pontos, o Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte, que dá 346,5 quilômetros. Ele levou em consideração a escala do mapa, 1 para 7.700.000, e a distância gráfica entre cada uma delas. No caso, entre Belo Horizonte e Vitória, 77 vezes 4,5 deu 346. O mesmo 77, vamos lá? O mesmo 77 você poderia utilizar para calcular aqui, ó, entre o Rio de Janeiro e Vitória. 77 vezes 5. Aí você também iria descobrir a distância real entre Rio de Janeiro e Vitória. Beleza, galera? Tipos de escala. Lembrando que a escala ela tem algumas características e isso geralmente aparece nos mapas que vocês têm
ou possam ver nos livros, ou até mesmo na biblioteca da escola, a escala gráfica e a escala numérica. Que a escala gráfica ela é representada por um pequeno segmento de reta graduado, sobre o qual está estabelecido diretamente a relação entre distância no mapa e a distância real de um território. Então, olha aí, quando vocês verem isso aí, ó, vocês estão vendo a escala gráfica, ok? Que ela representa esse segmento, é uma reta graduada, né? Está estabelecido diretamente a relação, ou seja, você não tem que pensar muito aqui, ó. Já está escrito, está estabelecido diretamente a relação entre distância e a distância real do território, ok? Ou seja, você está analisando aqui que cada centímetro você vai ler que equivale a 50 metros da realidade, ok? A própria escala vai vir escrito metros, muitas vezes, ou quilômetros, o que for, né? Então, você pode pegar uma régua e colocar lá. Um mapa qualquer que tiver com essa escala gráfica, você vai perceber que a cada 1 centímetro você vai saber quanto equivale no real aquele terreno ali, ok? Outro exemplo de escala gráfica, né? Aqui, ó, olha só, 0 a 300 quilômetros. Então, ou seja, você tem aqui 1 centímetro do mapa equivale a quanto? 300 quilômetros 300 quilômetros. Na realidade. Tá ok? Vamos lá. Outro detalhe importante, sempre essas informações estarão na base de dados de um mapa, isso, né? Perfeito. Esse aqui, por exemplo, esse aqui já está dizendo, olha aqui, ó, escala gráfica, olha aqui, ó. Você não tem muito o que pensar, está dizendo que cada 1 centímetro equivale a de 0 a 300 quilômetros. 1 centímetro é 300 quilômetros nesse mapa aqui. Se você colocar uma régua daqui até aqui, você vai saber quantos quilômetros tem o Brasil de uma ponta a outra. Ok? Exato. Vamos lá. Escala numérica. Representa em forma de fração a proporção da escala, havendo dessa maneira o numerador e o denominador. Nessa questão de escala numérica, você observa, como eu já falei aqui na resolução de cálculo de escala, sempre vai aparecer aqui, ó, 1 centímetro. Pode ser um outro número? Pode, professor. Pode ser um outro número. Mas que ele vai significar que a cada 1 centímetro, ou 2 centímetros, se tivesse um 2 aqui, representa 50 mil, né? 50 mil, que é a área que foi reduzida. Lembrando que nós estamos trabalhando com reduções de áreas reais para o tamanho de uma folha de um mapa, ou de uma folha de caderno, uma folha de papel. Então isso é uma escala, é para isso que serve a escala. E a escala numérica, você vai ter o numerador e o denominador, e nessa questão aí você vai fazer a seguinte leitura: 1 por 50 mil. Quer dizer, é 50 mil vezes que foi reduzido a área real de uma superfície, né? O numerador representa a área do mapa e o denominador a área real. Geralmente o numerador é 1, para assim sabermos quanto cada unidade do mapa equivale, né? Então, como eu falei, pode ser 1, poderia ser um 2, poderia ser um 3, porque isso vai depender de quantas vezes e quais serão as áreas que estarão representadas dentro da folha de papel, tá? Então, 1 centímetro desse mapa equivale a 50 mil vezes a redução, né, da área real, né? Sempre numerador e denominador. Quando a escala não possui a medida indicada, que seja ela centímetro, metro ou quilômetro, em sua notação, significa por convenção que está em centímetros, tá? Olha aí o exemplo. 1 para 79 milhões, tá? Isso aqui é um exemplo de um mapa onde você tem um tipo de escala, né? E ela representa escala fracionária. Importante que as escalas, elas indicam o quê? Proporção. São inversas, ou seja, uma pequena escala cobre uma grande área, uma grande porção do terreno, tá? E existem diferentes tipos de escala. Escala, como a gente já começou a falar, né? A escala de 1 para 60 milhões, uma área bem reduzida, poucas informações, tá? 1 para 80 milhões, uma área maior, com um pouco mais de informações existentes, tá? Escala de 1 para 60 milhões, o denominador menor, certo? Escala maior. Mais detalhes, escala de 1 para 80 milhões,
denominador maior, escala menor e menos detalhes, certo? Outro detalhe interessante... Vamos lá, volta lá um pouquinho, professor, e vamos falar aqui sobre isso aqui. Olha só, essa imagem aqui, nós temos duas escalas, né? Olha só, uma escala de 1 para 60 milhões. Isso quer dizer que essa escala, ela é uma escala que tem um número maior, não é isso? E o desenho vai ser menor, o mapa vai ficar menor, ok? Enquanto que no outro aqui, ó, de 1 para 80 milhões. para 80 milhões, aí o mapa aumenta, não é isso? E aí ele vai ter mais riqueza de detalhes. Então, quanto menor for o número, maior a riqueza de detalhes, ok? Denominador menor, essa escala vai ser maior. Ou seja, como eu falei anteriormente, ele vai ter mais riqueza de detalhes. Quanto menor for esse número, você vai ver mais riqueza de detalhes. Se diminuir isso aqui de 1 para 30 milhões, aí você vai ver mais detalhes ainda. 1 para 10 milhões, mais detalhes ainda, ok? E quando a escala for maior, o denominador for maior, a escala vai ser menor. Ou seja, é como se você estivesse olhando o planeta e estivesse se afastando dele. Quanto maior for esse número aqui, ó, o denominador, você vai ter uma escala menor. Ou seja, essa imagem que você vai ver será menor e você terá menos detalhes. Aquela imagem como se você estivesse se distanciando do planeta e aquela imagem, vamos dar o exemplo do Brasil, né, vai ficando cada vez menor. Então você vai vendo menos detalhes, ok? E imagine que se fosse 1 para 1. 1 para 1 é a gente aqui no chão. Exato. Não é isso? Então, quanto maior for o número, mais detalhes. Menor, denominador menor, né? Quer dizer, a escala vai ser maior. Denominador maior, a escala é menor. Certo? E um outro e gostoso assunto a ser trabalhado dentro dessa parte da cartografia, né? Nós chamamos de projeção cartográfica. Pois é, que é uma técnica também matemática. É uma técnica matemática que permite, mudar aqui a cor, botar um azulzinho, permite representar a superfície esférica do planeta Terra em um plano, ou seja, no mapa. É a base para a confecção de um mapa, constituindo uma rede sistemática de paralelos e meridianos. Então, vamos novamente aparecer aqui para o nosso querido aluno. Imagine que você tem uma bola de futebol, ok? Imagina aí. Agora, você quer projetar como essa bola ela tem uns desenhos ali, você quer colocar isso num papel plano. Imagine como é que vai ser. Não é isso, professor? Exato. Você vai tentar projetar agora, é como se a gente cortasse a bola no meio e abrisse ela para ela tirar uma xerox. E não vai ficar. Não vai ficar perfeito. Não vai. Não vai, porque é muito complexo você querer pegar uma imagem de algo que está numa esfera, tipo um balão com desenho. Pega um balão com desenho, enche ele, depois estoura ele e queira fazer ele ficar reto numa mesa. Não vai ficar. Vai ficar todo distorcido. Exato. As pontas dos desenhos aqui vai ficar distorcido e aqui a parte de baixo também. A mesma coisa acontece com o planeta Terra sendo projetado num plano. Vai ter distorções, para isso que vai haver projeções cartográficas que terão influências e serão utilizadas para determinados fins. Um detalhe importante sobre essa questão da projeção. Ela, como nós estamos falando de planeta Terra, algumas projeções elas vão deformar determinadas áreas. Isso. Outras projeções elas vão trazer com maior, podemos dizer assim, com maior originalidade, né, as áreas que elas irão projetar. Agora, como você falou, Jorge, é a questão de visão, de quem está querendo projetar o planeta ou o que quer projetar. Um detalhe interessante, quando a gente está falando sobre escala, projeção, isso é muito utilizado em algumas ciências, como a engenharia,
a cartografia, né? São áreas, né, que vocês daqui a alguns anos estarão entrando aí no mercado de trabalho, que utilizam muito, né, esses cálculos matemáticos. Ah, mas a gente está falando de matemática dentro da geografia? Sim, porque isso influencia o nosso modo de viver. Perfeito. Nossas casas, nossos prédios, nossas escolas, né? Então, isso é interessante porque é uma forma de nós trabalharmos a matemática e a geografia para que você também possa entender que isso está no seu dia a dia, certo? Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, depois dessa explicação sobre a questão da bola, né? Projetar aquele desenho da bola num plano de papel para ficar reto, a gente vai ver agora os tipos de projeções que nós temos. Então, ó, o plano da projeção é um cilindro envolvendo uma esfera terrestre que a gente depois vai querer esticar, não é isso? Então, a projeção cilíndrica, ela é um plano de projeção, que ele é um cilindro que envolve uma esfera. E essa esfera que a gente está falando é o planeta Terra. Os paralelos e meridianos do globo são projetados para o cilindro, que quando aberto, não é isso? Aquele exemplo da bola, aparecem retos e perpendiculares. Olha como é que fica. Então, a gente tem essa projeção cilíndrica, a gente deu o exemplo da bola, que agora a bola é o planeta Terra, é isso? É ideal para demarcar regiões próximas à linha do Equador. Então, quando você quer imagens próximas da realidade, e que estiver próxima da linha do Equador, você vai usar a projeção cilíndrica. Quanto maior a latitude, maior vai ser a deformação da área. Agora a gente percebe um detalhe interessante, né, professor Jorge? Olha só que interessante que aparece aí na imagem. Você vai ter de forma de projeção real a parte central do nosso planeta de quase uma maneira perfeita. Isso. E as partes polares, as regiões mais afastadas, ou seja, de latitudes mais afastadas, vai ser já uma área um pouco mais deformada, né? Isso. Então, olha só, a gente tem aí, ó, uma projeção cilíndrica que vai pegar essa área aqui, ó, próxima da linha do Equador. Na hora que esticar isso no papel, ela vai ficar quase que o mesmo tamanho da realidade. Mas quando pegar essa parte de cima aqui, ó, e esticar, a projeção cilíndrica vai fazer, olha aqui, o que fez com ela? Fez ficar grande, imenso, ok? Porque teve que esticar nessa mesma proporção aqui, ó, das bordas. Okay? Isso nós chamamos na geografia de deformação. Isso. Aqui não aparece, mas aqui é Antártida, bem aqui no final, no Polo Sul. Olha o tamanho da Antártica na hora que esticou esse papel aí. Perfeito, entenderam? ótimo. Então, essa projeção cilíndrica, ela vai dar evidências do mais próximo real possível de tudo que está localizado entre... Opa, vamos lá. Vamos lá. Vou apagar todos os slides aqui. Entre a linha... Entre os trópicos, né? Entre os trópicos, aqui na zona tropical, que estão entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Então, aqui essa região vai estar menos deformada, ok? A projeção cilíndrica é para isso. Aí a gente tem outras projeções também. Agora a gente tem a projeção cônica. O plano da projeção de cone envolve a esfera terrestre. Beleza, a mesma técnica. Ela é utilizada para representar latitudes intermediárias, embora possa ser usada para representar qualquer área do planeta. Vamos ver como é que ela é? Tá aí, ó, uma projeção cônica. Ela envolve novamente, né, um papel ali, envolve novamente a bola do nosso planeta Terra. E aí você tira, e aí olha como é que ela faz. Ela vai ter uma imagem mais perfeita de como é a Antártida, ok? Então, a projeção cônica é um cone envolvendo a esfera terrestre. Esse cone desenvolvido, os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos retos convergem para o polo. Então, essa região aí vai estar mais parecida com a realidade. E ela vai distorcer o que está aqui, ó, na zona intertropical, diferentemente
daquele outro mapa, daquela outra projeção que vimos Só um anteriormente. detalhe importantíssimo para o aluno entender. A projeção cônica, ela sempre vai projetar somente um dos hemisférios, ou somente um dos lados que ela está querendo projetar. Exatamente. Nunca ela projeta totalmente a superfície. Tá? A gente E poderia quanto até- mais próximo ao topo dela, mais perfeição. Quanto Isso. mais afastado, olha só, quanto mais afastado do topo, mais imperfeições vai existir. Exatamente. Aí se ela quisesse ver com perfeição aqui o Polo Norte, ó, aí faria outra aqui em cima. Exato. Beleza? Ou seja, não dá de fazer as duas ao mesmo tempo. Não dá. Ok? Vamos para... Projeção plana ou chamada de projeção azimutal. O plano da projeção é um plano tangente, outra palavrinha da matemática aí, tangente, né? A esfera terrestre. Os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos retos que se irradiam-se do polo, tá? As áreas mais afastadas do centro da projeção apresentam as maiores distorções. Aí você tem exatamente uma projeção plana. Quando eu falo de projeção plana, eu estou falando exatamente da forma que ela vai representar a superfície ou qualquer outra superfície, mas no caso, como nós estamos trabalhando com o planeta Terra, ela vai projetar de uma maneira, podemos dizer assim, perfeita, uma das áreas dos polos, no caso aqui o exemplo é um dos polos. E percebam, maneira exata, ela projetando aqui o polo sul, e quanto mais afastando for a sua latitude, olha só, quanto mais ela for se afastando, vai aparecendo maiores deformações e quase não aparecem as outras superfícies, certo? Porque os paralelos são círculos concêntricos, como foi falado, e os meridianos retos que se irradiam-se do polo. O plano da projeção é um plano tangente à esfera terrestre, ok, Então, galera? olha só, esse mapa aí, ó, você imagina novamente essa bola, que é o planeta Terra. Agora já estão sabendo que eu estou falando do planeta, né? Então você tem aquele papel sulfite, digamos que aí o planeta, com todos os continentes, fossem tintas. E aí você fez aquele papel invólucro e colou aqui nesse planeta, no planeta. Aí depois você tira. Só que esse papel, digamos que ele estica. E na hora que você esticar esse papel, a parte que ele pegou ali das Américas vai esticar. Mas a parte ali onde está o Polo Norte, ele vai estar intacto. Ele vai estar no tamanho perfeito e original dele. Projetou de forma real o espaço que ele estava querendo, mas as partes mais distantes vão ser distorcidas. Exatamente, professor Jorge. Então vamos olhar de novo lá para o aluno imaginar isso novamente que a gente está falando. Vamos lá, meu quadro, meu diretor? Então é isso, olha aqui, ó. Pegamos, colamos esse papel aqui, ó, que chama-se projeção azimutal ou plana, e aí deu-se um invólucro aqui, pegou toda essa tinta aqui, ó, inclusive do Polo Sul que está aqui. Aí ficou assim, ó, ficou com esse desenho aqui, ok? Ficou dessa forma aqui. Então, as projeções, elas não são perfeitas para tudo. Para se usar uma projeção da região que você quer, você vai ter que usar um tipo de projeção adequada. Se você quer uma projeção dos polos, uma projeção plana ou azimutal é a ideal, ok? Muito utilizada para representar áreas mais próximas aos polos, embora possa ser utilizada também para representar qualquer área específica do planeta. Ela é usada na confecção de mapas náuticos, navegação aérea e análise geopolítica, né? Inclusive, essa projeção plana, né, professor Jorge, ela é um dos símbolos da ONU, né? É isso aí. É um dos símbolos da ONU. Então, ela é importante para a gente conhecer essas áreas. Aí nós temos alguns outros exemplos de projeção azimutal, chamada equidistante oblíqua, da cidade de São Paulo. A projeção azimutal equidistante polar. Observem que os meridianos elas vão ser distorcidos, né? As áreas físicas vão sendo alteradas, modificadas, ou seja, vão sendo deformadas conforme ela vai projetando ao centro, né? Olha só o tamanho que ficou a Europa nessa projeção, né?
Vamos lá. Diferença entre as projeções cartográficas de projeção de Mercator e projeção de Peters. A Mercator, né, como falam, projeção cilíndrica e conforme. Ela conserva a forma dos continentes, direções e os ângulos verdadeiros, mas ela deforma áreas dos continentes elevados, lá nas elevadas latitudes. Ok? Lá na época do Mercator, tinha a questão do primeiro mundo, né? O mundo desenvolvido, hoje chamado, né, de mundo desenvolvido, não é isso? Muito utilizada para navegação marítima e aeronáutica. Isso aí é uma visão, na realidade, eurocêntrica, né? Isso. Tá aí a projeção de Mercator. Ela foi criada em 1569 sob a encomenda de navegadores europeus e tinha como ponto de referência a Europa, motivo que explica a centralização do continente europeu. É quase uma forma exata do que nós temos hoje no mapa mundi, só que na época eles não levavam em consideração as partes geladas. Observa aí que não temos as partes geladas, principalmente a parte gelada ao sul do planeta. Isso. E por causa da sua visão chamada visão eurocêntrica, olha só que essa palavra é interessante, né? Visão eurocentrismo, né? Eurocentrismo, quer dizer que a visão do europeu para as outras partes do mundo. Isso, a Europa como sendo o centro do mundo. O centro do mundo, exatamente. Já a projeção de Peters, a projeção ela é cilíndrica e equivalente. Ela preserva as áreas dos continentes, mas distorce no sentido norte e sul, dando um destaque maior às nações que historicamente compõem a parte mais pobre do mundo. Ou seja, a gente já está falando de mapas que têm uma característica política, né? Geopolítica. Né? Exatamente. Então, olha só, colocou-se diretamente contra o eurocentrismo presente na projeção de Mercator, tornando-se, por essa razão, conhecida como uma projeção de terceiro mundo, ok? Ela, em 1970, tornada mundialmente famosa pelo professor Arnold Peters. O interessante dessa projeção de Mercator, né, é que você observa que os mapas que são produzidos por essa projeção, ela vai distorcer algumas áreas, principalmente as áreas mais pobres, né? Ali como que é o continente africano, né? Um continente para eles mais estreitinho, né? Assim como o continente americano, certo? Então vimos aí essas projeções, vimos a questão da escala, vimos aí a questão de como fazer esses cálculos, não é isso, professor? Exatamente. Então, daqui a pouco a gente volta aí para fazer um resumão aí para essa galera, não é isso? Certo. Daqui a pouco, galera, a gente volta aí com vocês para trazer o nosso resumo. Um abraço e Tchau. até mais.